Vem cá, a gente sempre troca ideia aqui, na boa, na moral. Vocês sempre sabem da verdade que tá acontecendo no Mengão, queridão, doa quem doer, tá ligado? Lembra que eu falei pra vocês alguns dias atrás que a barca do Flamengo tava para zarpar? Aí o que que alguns comentaram aqui? Não tem barca, há contratos a se cumprir e tal. E eu falava pra vocês, tem que cumprir os contratos. Isso não impede do Flamengo negociar com algum atleta, com algum jogador que não esteja nos planos do Felipe Luiz. Aí eu me lembro bem que eu trouxe para vocês a informação do Pablo no Esporte Clube do Recife, lembra disso? Então, negociando ali, o grande entrave é o salário do Pablo. Mas antes disso, eu tinha falado para vocês sobre o Lohan no CSK. São os valores que o CSK ofereceu e que o Flamengo quer e ainda não foi fechado. Também falei para vocês sobre o Carlinhos no Vitória. E aí pintou uma proposta e eu tenho novidade para vocês. Mas eu disse também para vocês, e eu me lembro bem disso, sobre o Alan sendo o quarto jogador da barca para poder zarpar. Pois bem, hoje eu tenho novidades sobre dois desses quatro jogadores que eu falei. Mas antes de mais nada, é legal eu ler para vocês algo que saiu de dentro do clube e que confirma aquilo que eu falei para vocês. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no Centro de Treinamentos Jorge Elal e terão à disposição toda a infraestrutura do clube. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que esses jogadores estão afastados, não fazem parte dos planos, estão afastados e liberados para procurarem novos clubes. De todos esses atletas aqui, o único que eu sinto muito é o Zé Wellington. Zé Wellington é um lateral esquerdo, muito bom, cobrador de faltas, mas que conviveu nos últimos anos com muitas lesões. O Flamengo tem hoje uma política que o clube não vai ficar com atletas que passaram por lesões graves antes de chegar aos profissionais. E isso aconteceu com o Zé Wellington. O Zé Wellington ficou parado, gente, quase um ano. A carreira do Zé Wellington ainda pode ser muito promissora, mas ele vai ter que lutar muito, ele vai ter que ralar muito, porque se lesionar no sub-20 com uma lesão grave, faz muitos médicos cravarem para os clubes não apostarem nesses jogadores, porque seriam apostas de muito risco. Zé Wellington, quem está falando é um cara que admira o seu futebol, irmão. Vai na fé, não desiste não. Rala, tenta, luta, faz o possível e o impossível para você poder vingar na carreira, cara. Eu tenho certeza absoluta que talento tu tem. Se você tiver disposição para lutar pelo seu sonho, você vai chegar lá, meu. Você vai chegar lá, meu irmão. Vai chegar. Luta, cara, luta. Luta e não guarda mágoa, não. Volta um dia pro Mengão para provar que você pode ser o lateral esquerdo titular da seleção e do Clube de Regatas do Flamengo. Força nessa caminhada e fé, cara, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão neste domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Nesse vídeo aqui eu ainda quero falar sobre a barca rubro-negra. Esses nomes, tem jogador que não tá nessa listinha que eu falei na nota oficial do Flamengo, mas que tá zarpando sim. Quero falar com vocês também sobre o Jorginho, velho. Olha, eu vou falar, eu entendo você, te entendo. Sistematicamente eu te entendo. Um dia tá mais perto, outro dia tá mais longe, outro dia volta a ficar mais perto e tal. Eu entendo sua frustração, meu irmão. Mas é minha obrigação como jornalista, amante do Flamengo e principalmente amante de você que está aí do outro lado, um cara que preza muito por levar a informação precisa para você que está aí do outro lado. Eu preciso reportar a vocês as reviravoltas de cada caso. Tivemos mais uma reviravolta no caso do Jorginho. Também quero falar com vocês sobre Flamengo e Botafogo, que vai acontecer no próximo domingo. Pararam para pensar nisso já, mané? Já parou para pensar que domingo que vem nós vamos estar levantando a primeira taça do ano? Aí já vem o Fabrício todo arrogante. 2 jogos e ele já está falando que vai ser campeão.
velho, eu vou falar que eu vou ser campeão até se o time tivesse perdido os 2 jogos. Porque eu acredito muito no Flamengo, torço pelo Flamengo e eu quero muito que o Mengão queridão seja campeão contra o Botafogo. Quero falar com vocês também sobre um jogador que foi cogitado no Flamengo e que agora já está em outro clube. E eu havia dito para vocês que esse clube era o grande empecilho para esse atleta fechar com o Flamengo. Então vamos combinar o seguinte: antes de eu trazer todas essas informações para vocês, primeira coisa, verifica se você já é inscrito no nosso canal. Tem muitos de vocês que acham que são inscritos no nosso canal, mas se você passa uma semana atrapalhado com o serviço, cheio de coisas para fazer e não assiste, sabe o que o YouTube faz, patrão? Que desinscreve. Então dá uma conferida se você é inscrito. Você não é não? Então se inscreva, dá essa moral pra gente, não custa absolutamente nada, é de graça. E a única coisa que você vai estar fazendo é ajudando o nosso canal a permanecer aqui por mais tempo, trazendo a verdade do Flamengo, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Fez isso, velho? Beleza. Agora dá um pulinho ali no sininho, sabe? Esse sininho que tem aí, dá uma conferida e vê se está marcada a opção todas. Geralmente fica marcada a opção personalizado. A opção personalizado faz com que você receba de vez em quando as notificações. Quer receber todas as notificações para você não perder nenhum capítulo de tudo que acontece no Flamengo? Então marque a opção todas. Fez isso, patrão? Agora ajuda a gente de outra maneira. Deixe o seu like para o YouTube nos recomendar para mais torcedores rubro-negros. Comenta, mas só vale comentar se você colocar para mim o seu estado e a sua cidade. Eu quero te conhecer, meu irmão. Eu quero te conhecer, minha irmã. E eu quero ver sua opinião. Comparar a opinião de quem está no Rio, de quem está em Minas, de quem está no Tocantins, de quem está no Amapá, de quem está em Roraima, de quem está no Amazonas. Eu quero comparar, porque eu quero ver o que pensa o torcedor rubro-negro espalhado no Brasil inteiro, fechou? E serve também para a gente ter mais intimidade entre nós. Então comenta e compartilha os nossos vídeos. Agora, se ainda eu puder te pedir mais alguma coisa, recomenda boca a boca. Se você falar para o seu amigo, ele vai levar muito mais em consideração do que se você apenas compartilhar o vídeo. Valeu? 1 minuto de propaganda, né? Você fica bravo pra caraca comigo, né? Mas se eu não falar, o canal não cresce. E aí você que gosta de vir aqui para ver, não vai ter mais o nosso canal, o gordinho vai ter sumido daqui. Então a propaganda é necessária. Me perdoa, mas ela é necessária, tá? Boa nação. Vamos começar falando então sobre o Antony. Ou Antony, né? Como vocês gostam de me corrigir. O Antony estava ali escanteado no Manchester United. O Flamengo teve a intenção de contratá-lo por empréstimo. E o Manchester até via com bons olhos emprestar o Antony para o Flamengo. Acontece que o salário do Antony era impossível do Flamengo pagar. E o Antony não queria reduzir o salário dele. Então, o Antony foi anunciado como jogador do Betis. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês têm que começar a criar uma cultura de valorizar aqueles que não prezam pelo dinheiro, e sim pela questão desportiva e principalmente por servir a esse manto sagrado. Ah, Fabrício, mas nenhum jogador pensa assim. Adriano Imperador veio, não foi pelo dinheiro. Petkovic voltou, não foi pelo dinheiro. Romário chegou no Flamengo como o melhor do mundo, não foi pelo dinheiro. Bebeto jogou no Flamengo, mesmo tendo traído o Flamengo anteriormente, indo para o Vasco, depois ele volta para o Flamengo, não foi por dinheiro. Renato Gaúcho veio jogar no Flamengo, não foi por dinheiro, tá? Então a gente tem que saber valorizar os caras que vêm pelo Flamengo pela experiência de vestir esse manto sagrado. E não só pelo dinheiro. Nem relógio trabalha de graça. Mas os caras que topam ganhar muito menos para defender o manto sagrado, essa raça tão pequenininha, a gente tem que louvar. Tá chegando aí um ex-lateral direito, um zagueiro de 33 anos, que abandonou, que largou para trás o sonho do menino da Vila de retornar para a Vila para poder fechar com o Flamengo. Aliás, sobre o Danilo, que é dele que eu estou falando, obviamente, algumas pessoas ficaram assim, pô, mas já não estava fechado com o Danilo? Eu não confio em jogador. Tudo leva a crer que está fechado. Enquanto a rescisão não sair e ele não assinar com o Flamengo, eu não confio. São muitos anos de Claudinhos, de Wendels, que me fazem ter muito receio com a palavra de um atleta. Mas, se o Danilo vier a empunhar o manto sagrado, é de se aplaudir de pé e de cobrar no campo, porque ele está vindo
para ganhar menos do que o Santos ofereceu, por um tempo de contrato inferior do que o Santos ofereceu, mas pela experiência de defender o clube de coração, pela experiência de defender o clube de regatas do Flamengo. Então, bora apoiar. Que nem aquele barbudinho que estreou ontem, que estava fechado com o clube espanhol, e que quando ouviu soar a trombeta rubro-negra, interrompeu as negociações na Espanha e veio estrear pelo Flamengo ontem. Little Júnior, gostei da estreia, gostei da movimentação, gostei da personalidade. Isso vai dar bom para danar. Nosso novo Paulinho, ele é a cara do Paulinho. Vamos ganhar títulos demais com o Little Júnior. Não tenho dúvida disso. Vamos prestigiar, gente, aqueles que querem vestir o manto sagrado. Vamos dar apoio àqueles que fazem força para vestir o manto sagrado. Bom, saindo de Antony para o Botafogo. Na semana que vem, exatamente daqui a 7 dias, nós vamos estar disputando a Supercopa do Rei, também conhecida popularmente como Supercopa do Brasil, que é a disputa entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Nós perdemos Davi Luiz, que chegou no final do contrato e não ficou, Fabrício Bruno, que exigiu a saída do clube, Gabigol, que está matando os torcedores do Cruzeiro de ódio. Gente, me sigam no Twitter. A minha postagem sobre o Gabriel no Twitter, gente, assim, é pra gente dar graças a Deus da renovação que tem acontecido. Gabriel é ídolo, tá eternizado na história do Flamengo. O Gabigol de hoje, meu Deus, demos sorte demais. Aí, Fabrício, para de falar de Gabriel. Já parei. Perdemos esses jogadores que não faziam mais falta tecnicamente ao Flamengo, só faziam volume. O Botafogo tá para perder o Igor Jesus, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o treinador, perdeu o Thiago Almada, pode perder, como eu falei agora, o Igor Jesus. Quem é favorito, pergunto eu a vocês, para esse jogo contra o Botafogo? Botafogo e Flamengo. Quem é o favorito? O Flamengo vem recheado de uma novidade, mas mantivemos o elenco do ano passado, com a possibilidade de termos o Everton Cebolinha pronto para esse jogo, Arrascaeta pronto para esse jogo, De La Cruz pronto para esse jogo. E o Botafogo só perdeu atletas. Ah, mas calma aí. O Botafogo fechou com o Wendel. Lembra do Wendel que usou o Flamengo por 3 temporadas para renovar com o Zenit? Agora ele fechou com o Botafogo, é oficial. Não sei se ele vai estar em campo contra o Mengão Queridão, mas foi o único reforço de peso que o Botafogo conseguiu. Já nós, o grande reforço de peso é a manutenção do elenco rubro-negro, mas eu não quero te influenciar, não. Coloca aqui nos comentários quem é favorito. E, gente, é só palpite. A gente sabe que o jogo é jogado, lambaria é pescado. Jogam-se os homens e não os nomes. Dentro de campo é 11 contra 11. Mas, como palpite, coloca para mim quem é o favoritaço desse jogo, Flamengo e Botafogo. Valeu? Nação seguinte, falei com vocês já há alguns dias que havia uma barca sendo preparada para sair. O Pablo está em negociações avançadas com o Sport, não saiu ainda por causa da questão do salário dele. O Sport topa pagar uma parte, o Flamengo teria que pagar outra, o Flamengo não quer pagar nada. Tem o Lohan, que o Flamengo já estipulou 9,5, 10 milhões de euros para negociá-lo. Se o CXK topar, vai deixar o Flamengo. Temos o Carlinhos, que teve confirmado uma proposta do Vitória e ele aceitou. Então, nas próximas horas, a menos que uma coisa ou outra saia do previsto ali, mas nas próximas horas, ele deve ser anunciado como a nova contratação do Vitória. E temos também, quem que eu venho falando para vocês, o Alan. O Alan se envolveu num problema litigioso com a sua ex-esposa, que eu vou falar uma parada. Foi feito um BO. No BO, meus amigos, estava que a ex-esposa dele sofreu violência doméstica psicológica. Não quer dizer necessariamente que ela sofreu violência física. A violência psicológica, ela é tão cruel quanto a violência física e pode doer até mais. Eu tô cansado, cara. Eu tô cansado de ver jornalista, youtuber, influencer, a troco de informação de empresário, relativizar qualquer coisa que um macho alfa faça. Tô cansado. Eu tenho 2 meninas, eu tenho uma irmã, eu tenho uma mãe e eu tenho uma esposa que eu amo. Então eu nunca vou relativizar nenhum tipo de violência doméstica. Cabe às autoridades comprovarem se ele fez isso ou não. E se ele não fez, usar o rigor da lei em cima da ex-esposa dele, que acaba fazendo
a descredibilização de uma lei importante de proteção à mulher acontecer. Se aconteceu, tem que punir. Ai, Fabrício, ele é um ativo do clube. Tô nem aí. Se o Alan é um ativo do clube, a esposa dele é um ativo da humanidade. Assim como o próprio Alan. Repito, se ele fez, que pague. Se ele não fez, que ela pague. Antes de ser ativo do clube, eles são ativos da humanidade. São irmãos nossos. E tudo tem que ser apurado e averiguado. Se o Alan fez bobagem, que pague. E sabendo que pode pagar, o Alan já está doidinho para sair do Flamengo. E o destino do Alan pode ser a Arábia Saudita. Eu apurei que o jogador recebeu uma proposta este final de semana para jogar no mundo árabe. Não sei qual é o clube, quando eu souber eu conto. Mas ele recebeu uma proposta para ir para o mundo árabe e ele já falou para os agentes dele fazerem o possível para ele sair do Flamengo, para ir para o mundo árabe. Lá, tudo isso vai ser esquecido, porque se for comprovada a violência psicológica, a violência doméstica psicológica, o cancelamento vai ser brabo. Eu já vi um goleiro do São Paulo, um goleiro promissor do São Paulo, nunca mais conseguir jogar bola depois de comprovada a violência doméstica com a esposa dele. E, gente, não tem que perdoar mesmo, pelo amor de Deus. Fez errado, tem que pagar. Fez errado, tem que punir. Não podemos passar pano para nada. Estamos vivendo um mundo que não tem tolerância, que não tem amor, que não tem respeito ao próximo. Cansei de ser chacota porque eu era gordo de outros youtubers. Cansei de ver os caras fazendo coisas que me magoavam, mas eu tô aqui firme e forte. A gente não pode perdoar mais esse tipo de coisa. A gente tem que ter discernimento. Não é ativo do clube, é ativo da humanidade. Fez errado, que se pague. E o Alan está numa correria absurda para ir para o mundo árabe. Tomara que esteja aprovado que ele não fez nada aqui. Tomara que ele consiga um bom contrato no mundo árabe para que ele possa seguir a vida dele em paz, deixar a vida da ex-esposa dele em paz e dos filhos dele também, para que possa todo mundo seguir com as suas vidas de maneira harmoniosa e decente. Decência é uma coisa que está faltando no nosso mundo. Eu conto muito com você que está aí do outro lado para me ajudar nessa campanha de fazer o certo, de ser tolerante, de ter amor ao próximo, independente da situação. Comentem, de repente eu posso estar errado, de repente o meu princípio já não cabe mais nesse mundo cruel. E eu falo para vocês, eu mudo de opinião por aquilo que vocês escrevem. Então escrevam para mim. Mudando de pau para cavaco, agora nós vamos falar sobre o Arsenal e sobre o Jorginho. Sinto muito que as reviravoltas aconteçam. Se dependesse de mim, ia ser um segmento só. Não ia haver reviravolta. Era uma coisa só, reta, objetiva e pronto. Mas não é assim com os jogadores, não é assim com os clubes. Por exemplo, Mikel Arteta, no final de semana, lá pela quinta, sexta-feira, porque nós ainda estamos no final de semana, tinha pedido ao Arsenal que desse um contrato de 1 ano para o Jorginho. Só que tem o seguinte, gente, tanto o Jorginho quanto o Tomás Partey, eles já estão velhos e estão sendo preteridos. A diretoria do Arsenal não entende por que dar mais 1 ano de contrato para o Jorginho se ele entra poucos minutos quando ele entra. O Mikel Arteta não está usando. O Mikel Arteta vive colocando outros jogadores para não precisar usar o Jorginho nem o Thomas Partey. Então, por que raios eles deveriam renovar com esses jogadores? A diretoria insiste e na última quinta-feira, a diretoria do Arsenal mandou o scout do clube inglês lá para o Estádio do Dragão. Bacana esse nome, né? Estádio do Dragão. Sabe que estádio é esse? De um lado é o Estádio da Luz, do outro lado é o Estádio do Dragão. Olha a dica que eu dei. Qual estádio que é? Isso, antenado e antenada. É o Estádio do Porto. Na quinta-feira agora, dia 23, jogaram Olympiacos e Porto. E um menino de nome curioso, de nome Christos Mouzakic, vem encantando clubes como Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e o próprio Arsenal. O Arsenal mandou o scout para lá para ver o meio-campista de 18 anos desempenhar um futebol maravilhoso, encantando a todo mundo mais uma vez. Ele, que é meio-campista do Olympiacos. A ideia do Arsenal é conseguir concretizar por 51 milhões de libras a contratação do Martin Zubimendi, do Real Sociedade, e conseguir a contratação do Christos Mouzakic.
caso isso aconteça, eles não renovarão com o Jorginho. Então vamos lá, sem enrolação. O que está acontecendo dentro do Arsenal hoje é o seguinte: o Arsenal cultiva uma boa amizade com o Jorginho, dá uma dificultada por enquanto na saída dele, para poder concretizar as contratações do Christos Mouzaguit e do Martin Zubimendi. Se eles fecharem essas duas contratações, Fabrício, pé nos fundilhos do Jorginho e do Thomas Partey. Eles acham que estão com a bola, que o Arsenal os querem, mas não. Conseguindo essas duas contratações, pau nos fundilhos dos dois. Eita. Mas vocês me entenderam, não foi maldoso não, tá? É tipo assim, eles não vão renovar com os dois atletas e podem até facilitar a saída de ambos para outras equipes. Isso faz o quê? Faz com que o Flamengo tenha esperanças com o Jorginho e se aproxime de novo do Jorginho. Porque o Jorginho estava se garantindo numa renovação com o Arsenal. Como essa renovação pode não acontecer, o único clube interessado é o Flamengo. Então, qualquer exigência de última hora que o Jorginho possa vir a ter feito, cai por terra e ele passa a aceitar aquilo que o Flamengo fez. Por mais chatonildo que seja o Jorginho pedindo uma coisa, o Flamengo aceitando, 2 dias depois ele pede outra, o Flamengo aceita, é um baita jogador. Minha mãe costumava falar que o namoro bom é um namoro difícil. E esse está sendo complicado. Se não for igual o namoro do Claudinho e do Wendel, que deu no que deu, Jorginho chega para fechar uma tríade de contratações sensacionais pelo Flamengo. Você que fica cheio de dedinhos, ai, mais uma reviravolta, ai, o Claudinho perto e o Claudinho fora, Claudinho perto, sinto muito, patrão, mercado da bola é assim, jogador é volátil, clubes são voláteis, situações são voláteis, mudam o tempo inteiro. Hoje, se eu tivesse que dar uma opinião sobre o Jorginho no Flamengo, minha opinião seria que